Muito bem, pessoal, estamos aqui na terceira aula sobre o Estatuto, né? Que é a Lei Complementar número 37 do ano de 2000, Estatuto do Servidor Público Municipal de Porto Ferreira, São Paulo, né? Bons estudos aí. Estamos gravando essa aula no dia 8 de janeiro de 2023, a prova já acontece no próximo domingo, então dá uma estudadinha nisso aqui, né, pessoal? Aquilo que de repente pode ser interessante para esse concurso. Da acumulação, está falando de acumular cargo público, né? Função pública. É possível acumular? É possível acumular só os cargos previstos na Constituição, porque fora isso é vedada a acumulação. E na aulinha anterior eu falei, são dois cargos, ó, de professor eu pode acumular e profissional da saúde. Então, cargos de professor, 2, certo? E profissional da saúde também 2 pode. Outro que pode é um cargo técnico e um cargo de professor, tá? A pessoa exerce uma função técnica e ao mesmo tempo é professor. Ele tem um cargo técnico na prefeitura e é professor do estado, ele pode. Ele tem um cargo de professor no município e outro cargo de professor no estado, também pode. Ele é profissional da saúde no município e profissional da saúde por exemplo, num hospital estadual ou federal, também pode, tá? Fora isso, é proibido acumular cargo público. Parágrafo 1º, hein? A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Então, veja só. Aqui em Porto Ferreira, digamos assim, o que seria normalmente uma autarquia, né? Então você tem uma espécie de uma fundação municipal, uma autarquia municipal, né? Pode ser uma fundação, uma autarquia. Muitas vezes, em vários municípios, o departamento de água acaba se transformando no DAI, Departamento de Água e Esgoto, e que não é bem DAI, né? Ele passa a ser uma autarquia, como era, por exemplo, antes de ser vendida o departamento aí de água e esgoto, ele era uma autarquia e aí ele foi vendido para a BRK. Ao ser vendido, deixou de existir, mas era uma autarquia municipal. Então, um funcionário, por exemplo, de uma fundação, de uma autarquia pública, e o funcionário, né, direto da prefeitura estão sujeitos a essas proibições de acumular que fala o artigo anterior aí, né, o 149, tá? Ok? Então não é apenas o funcionário da administração direta. A administração direta é aquele que está subordinado ao prefeito, mas também de fundações e autarquias municipais. A acumulação de cargo, ainda que lícita, ou seja, ela é permitida pela Constituição, ela fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horário. Imagina que a pessoa tem um cargo de professor no período da manhã no município e período da manhã no estado. Não pode, tá? São 2 cargos, mas se o horário não for compatível, não tem jeito. Artigo 150 diz assim, o servidor público não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Ou seja, o servidor ele não pode exercer um cargo comissionado no Estado, ok? Então, não poderá exercer mais de um cargo em comissão, nem na prefeitura. Ele não pode ter um cargo comissionado na prefeitura e no Estado ou 2 cargos comissionados na prefeitura, tá bom? Nem órgão de deliberação coletiva. Parágrafo único, tá? Ou seja, um cargo comissionado num órgão que municipal, né? Ok? Parágrafo único. No que concerne, ou seja, no que diz respeito à remuneração, né? Remuneração é o salário e os benefícios todos.
pela participação em órgãos de deliberação coletiva, excetuam-se dessa regra de que trata esse artigo os membros de diretoria executiva, de Conselho de Administração Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto da Previdência Social dos servidores públicos do município de Porto Ferreira. Ou seja, ele pode ter um cargo comissionado nessa diretoria executiva do Conselho e, ao mesmo tempo, um cargo comissionado, né, na própria prefeitura, tá bom? Artigo 151 diz que o servidor vinculado ao regime desta lei, ou seja, o servidor estatutário, né, porque ele não é seletista, é estatutário, ele está vinculado a essa lei, a Lei Complementar 37, não é isso? Então, o talento aqui, estatutário, né? O estatutário, o servidor, ao regime dessa lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, 2 de professor, 2 de profissional de saúde, 1 técnico e professor, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Veja, isso é importante, ó. Se o funcionário público ele está exercendo 2 cargos efetivos, por exemplo, de professor ou um técnico professor, e ele aceita um cargo em comissão, um cargo de confiança dentro do próprio município, ele tem que se afastar dos 2 cargos, não pode se afastar apenas de um. Eu acho essa uma pergunta bem interessante para ser feita numa prova, hein? Então fiquem atentos aí, ó. Servidor público comissionado que exerce cargo efetivo em 2 cargos diferentes, ao aceitar o cargo em comissão, ele se afasta ou ele pode manter alguns cargos? Se afasta dos 2. Bom, eu vou continuar aqui, porque o capítulo 4º, né, da Lei Complementar 37, ele vai falar sobre as responsabilidades, né, do servidor público. Então vamos lá, artigo 152. O servidor, né, público responde civil, penal e administrativamente, independente isso, tá? Pelo exercício irregular de suas atribuições. O que significa? Vamos imaginar que um servidor público ele causa um prejuízo a terceiros. Exercendo o cargo dele, ele deixa de cumprir algo que é da função dele e isso lhe prejudica um terceiro. Esse terceiro pode processar o servidor público na esfera civil para receber uma indenização. Ele pode, essa pessoa prejudicada pelo servidor dentro do serviço público, quando ele exerce a função de servidor público, pode processá-lo na justiça. Agora, e se ele cometer um ato que não apenas prejudica a pessoa e dá um prejuízo a ela, mas que é previsto no Código Penal ou em alguma lei penal brasileira? Ele pode ser punido penal e civilmente. E ainda pode ser penalizado de forma administrativa, ou seja, ele pode ser demitido ou uma outra punição. E pode receber as 3 punições ou apenas uma, tá? Se ele exercer irregularmente as suas atribuições, é claro. Artigo 153 diz que a responsabilidade civil decorre de um ato omissivo, ou seja, ele se omite, ele deixa de fazer. Omissivo é de omissão, tá? De deixar de fazer, tá bom? Ele deixa de fazer alguma coisa, enquanto que o cargo comissivo, ele comete alguma coisa, ou seja, ele faz alguma coisa. Então, cargo omissivo, ele se omite, o cargo comissivo, ele comete, ele faz alguma coisa que prejudica alguém. Agora, veja, pode ser algo intencional, doloso, viu, pessoal? Significa que tem intenção. Ou culposo quando não teve a intenção. Então, um ato comissivo ou omissivo doloso foi intencional ou mesmo sem a intenção. Mas o detalhe é que tem que causar prejuízo ao erário. O que é erário?
O erário são os cofres públicos, viu, pessoal? Então, o erário é o cofre público. Ou a terceiro. Então, a responsabilidade civil de indenizar, pagar, ser processado civilmente é porque ele fez ou deixou de fazer, fez ou deixou de fazer alguma coisa com intenção ou sem intenção e que cause prejuízo ou aos cofres públicos ou a terceiros, tá bom? Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado aos cofres públicos ao erário somente será liquidada, ou seja, paga, na forma prevista nesta lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista nessa lei, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Então, olha só, o Estatuto prevê que seja, por exemplo, paga uma determinada dívida de alguma maneira, mas isso só pode acontecer se faltarem bens que paguem essa dívida lá no processo judicial. Tá bom? Não pode fazer os usos das compensações de pagamento que tem nesta lei aqui como primeira via, primeira mão para saldar essas dívidas. Parágrafo 2º aqui, né? Então, continuando aí, né? O parágrafo 1º diz que a indenização de prejuízo causado só vai ser liquidado da forma prevista aqui, nesta lei complementar, se não tiver bem no processo judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Ou seja, digamos que eu seja motorista da prefeitura e eu provoque um acidente que dê prejuízo à pessoa porque amassou e prejudicou o carro dela. Essa pessoa processa a prefeitura, a Fazenda Pública indeniza, paga a pessoa, mas agora o servidor vai sofrer uma ação da Fazenda Pública para cobrar esse prejuízo que ele causou. Isso se chama ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano não é apenas do servidor, mas também aos sucessores, tá? Então, por exemplo, eu faleci, mas eu deixei um patrimônio para os meus filhos. Então, esse patrimônio que eu transferi aos filhos, que é a herança, ela pode ser utilizada para pagar a dívida, só que tem que entrar com ação na justiça, tá bom? Não é só porque eu morri que os prejuízos que eu causei não possam atingir a herança que eu deixei, pode sim. Artigo 154, né? A responsabilidade penal, ou seja, do Código Penal, né, que pode dar cadeia ou coisa, né, enfim, coisa do tipo, abrange os crimes e contravenções. Contravenção são crimes menos graves, por exemplo, jogo do bicho hoje em dia é contravenção, né, que são atribuídas, imputada é atribuída ao servidor nessa qualidade, ou seja, de servidor. Responsabilidade penal são crimes mais graves e menos graves. Artigo 155. A responsabilidade civil e administrativa acontece, ou seja, resulta de um ato omissivo, ou seja, o funcionário se omitiu ou cometeu, praticou o ato no desempenho do cargo da função, tá? Se ele fizer isso lá fora da função, é outro problema. Artigo 156. As sanções, ou seja, as punições, né? Punições civis, penais e administrativas podem cumular-se sendo independentes, ou seja, a pessoa pode ser processada civil, penal, administrativamente e receber uma pena em cada um. Artigo 157. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Veja, digamos que uma pessoa sofreu um processo administrativo que culminou com a demissão, tá?
Aí chega lá no fim do processo administrativo, ele não consegue se defender direito, perde o processo e ele é demitido. Aí ele entra na justiça. E na justiça ele consegue, por exemplo, provar que o fato alegado não aconteceu ou que ele não foi o autor. Se ele conseguir isso na justiça, isso vai ter reflexo administrativo. Ele vai ser reintegrado no serviço público, tá? Mesmo tendo sido demitido. Legal então, pessoal? Muito bem. Depois, capítulo 5 das penalidades. Importante, viu, pessoal? Vamos aproveitar e já embalar aqui. Quais são as penalidades disciplinares? Costuma pedir isso em todos os tipos de concurso. Então, vamos lá. Advertência é a menos grave. Lembrem, pessoal, só para você saber, advertência é por escrito, viu? Sabe aquele pito, aquela advertência oral? O pito, né? Advertência oral? Não. Ela tem que ser por escrito. Depois a suspensão. Depois a exoneração. Ele não fala aqui demissão, né, pessoal? Mas aqui a exoneração está no sentido de demissão, tá? Cassação de disponibilidade, eu expliquei na aula 1 que é isso. Destituição de cargo em comissão. Veja, ele pode ser punido, ele tem um cargo comissionado de chefia ou de assessoramento, né? Cargo em comissão tem que ser de chefia ou assessoramento. Ele pode ser destituído do cargo comissionado, volta para o cargo mais simples anterior que ele tinha. Destituição de função comissionada, ele pode estar exercendo uma função comissionada e aí, evidentemente, nesse caso, ele pode até ser demitido, né? Porque ele não é um funcionário de carreira. E sétimo, destituição de função de direção de chefia, porque cargo comissionado, pessoal, ele só pode ser exercido por quem tem direção e chefia, cargos de direção e chefia. Então aqui é chover no molhado, mas é bom você guardar, né? Ok? Penalidades, advertência, suspensão. Geralmente assim, a pessoa foi advertida. Se ela foi advertida de novo, ela já pode ser suspensa. Ela já foi suspensa. Próxima punição já pode ser exoneração, tá bom? 159 diz assim: na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, ou seja, da falta cometida, né? Então, a pena é assim, quanto mais grave a natureza, e quanto for mais grave a falta, maior a punição, é isso que ele quer dizer. 160 diz assim: a advertência, em que caso que ela é aplicada? É por escrito, não é oral. Violação de proibição constante do artigo 148 nos incisos 1 até o inciso 8. Então, o que eu sugiro a vocês? Voltem lá, ok? No artigo 148, no inciso 1 até o 8, e você vai ver que a punição ali é a advertência. Vamos lá no 148, pessoal, vamos ver aí o que o 148 fala, do inciso 1, né, até o 6. Ó, advertência. Ausentar do serviço durante o horário de expediente, retirar algum material sem autorização, recusar fé ao documento público, opor uma resistência ao andamento do serviço, manifestação de apreço e desapreço, cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, coagir ou aliciar um subordinado para se associar, valer-se do cargo para alargar proveito pessoal ou de uma terceira pessoa em detrimento da dignidade da função. Esses casos aqui dá o quê? Da suspensão? Não, dá uma advertência. Então a advertência ela vai ser aplicada, né, nesses casos previstos no 148, do inciso 1 ao 8. E também no caso de inobservância, ou seja, ele não cumpre o seu dever funcional, previsto nessa lei aqui, tá? Agora, se ele não fizer o que ele tem que fazer, isso se caracterizar
num cometimento mais grave, aí ele vai responder pela coisa mais grave, tá? Artigo 61, fala sobre a suspensão. Então, a advertência é o que consta do 148, do 1 ao 8. A suspensão ela é aplicada em caso de reincidência da falta de advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, tá? Bom, primeiro, suspensão não pode ser maior que 90 dias. Pode ficar suspenso no máximo 90 dias suspenso do trabalho. E se aquela penalidade, aquele ato que ele cometeu for passivo de demissão, não é suspensão que ele vai receber. Aí, o parágrafo primeiro diz assim: será punido com suspensão de 15 dias quem? O servidor que, sem justificativa, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Digamos que ele tenha que fazer um exame médico anual, porque ele dirige e tal. Então, se ele não fizer isso, ele pode ser suspenso por 15 dias. Segundo, quando houver conveniência para o serviço público, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Por exemplo, a pessoa foi suspensa do serviço por 30 dias, tá bom? Aí, o que a autoridade faz? Em vez de suspender e a pessoa não trabalhar, o que vai prejudicar o serviço público, ele vai fazer assim: ele trabalha normalmente, mas os 30 dias ele vai receber só 15 dias, tá? Se ele trabalhar 2 dias, ele vai receber um dia só. Se ele trabalhar 3 dias, vai receber um dia e meio e assim por diante, tá? Mas permanece trabalhando. Artigo 162. As penalidades de advertência, que é por escrito, e a suspensão têm seus registros cancelados após o decurso de 3 a 5 anos, tá? Então, ela não apenas prescreve, mas também o registro lá no RH, no prontuário, RH não RN, no prontuário do funcionário, no prontuário, vai ser apagado. Então, a advertência e suspensão apaga do prontuário do servidor, tá bom? Cancelamento da penalidade não surte efeito retroativo. Digamos que haja cancelamento da penalidade. Tudo que ele sofreu até aquele momento continua valendo. Só para a partir de ali. Artigo 163. A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública. Crime contra a administração pública está lá no Código Penal, viu, pessoal? São crimes contra a administração pública, está lá. Abandono de cargo. O que é abandono de cargo? Ele falta sem justificar e não aparece no serviço. Inassiduidade habitual. Regularmente ele chega atrasado, sempre atrasado, muito atrasado. Chega um momento que a administração resolve processá-lo administrativamente para demiti-lo. Improbidade administrativa. Existe uma lei, viu, pessoal, da improbidade administrativa. Então, o que é uma improbidade? Fazer aquilo que essa lei prevê que é uma improbidade, tá bom? Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Nossa, hein? Isso aqui é tão controverso hoje em dia. Por exemplo, lá no passado, um homem ir trabalhar maquiado, vestido de mulher, ou seja, um travestido de mulher, era uma incontinência pública, uma conduta escandalosa. Hoje já não é mais, né? Insubordinação grave ao serviço. Insubordinação é não acatar as ordens superiores, as ordens legais superiores. Ofensa física, ou seja, brigar, bater em outro servidor ou no particular, salvo se ele estiver fazendo isso para defender um mais fraco ou para defender a si mesmo. Então, legítima defesa própria ou legítima defesa de outrem, tá? O servidor pode entrar numa briga corporal com um cidadão? Pode, se for legítima defesa ou defendendo outra pessoa, pode.
Oitavo, aplicação irregular de dinheiro público, né? Porque ó, se ele brigar sem estiver defendendo a si mesmo e defendendo outra pessoa, ele pode ser demitido. Aplicar dinheiro público de maneira irregular. Então, por exemplo, aquele encarregado, aquela pessoa tem lá o orçamento daquela repartição para se aplicar em alguma coisa e ele aplica em outra que a lei não permite. Se a lei não permite, ele está agindo contra a lei. E aí está aplicando de maneira irregular. 9. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Ele sabe de um segredo e ele revela esse segredo quando não poderia ter feito isso. 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Ele lesa os cofres públicos, prejudica o dinheiro público ou dilapida, consome com ele. Isso também se configura numa irregularidade e passivo de demissão. A corrupção, pessoa se vender, né? Também. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou função pública, vai demitir a pessoa de um dos cargos. E a transgressão dos incisos 9 ao 16 do artigo 148. Então, artigo 148, do 9 ao 16, também dá demissão. Então, artigo 148, do 9 ao 16. Tudo isso daqui dá demissão, né? Participar de gerência, atuar como procurador, receber propina, aceitar comissão, praticar usura, agir de forma desidiosa, utilizar pessoal em serviço particular, cometer a um outro servidor as funções que é dele, tudo isso dá demissão, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, tem bastante coisa, né? Quando a gente começou a falar de penalidade, aí tem bastante coisinha. Tem muita coisa para falar ainda? Tem um pouquinho. Então, vou deixar, está ficando muito longa essa aula. Na próxima aula eu continuo a partir do artigo 164, tá bom? Então, lembre que acumulação de cargo público também dá demissão e transgressão dos incisos 9 a 16, que a gente viu lá em cima, são transgressões que levam uma pessoa a ser demitida. Certo, então? Nossa, chega por hoje, né, pessoal? Já gravamos isso. Aí na próxima aula a gente desenvolve um pouco mais sobre esse assunto. Um abraço para vocês, bons estudos, tá ok?